Dom Sancho II. Dom Sancho II de Portugal, cognominado o Capelo por haver usado um enquanto criança, alternativamente conhecido como o Pio ou o Piedoso, quarto rei de Portugal, nasceu em Coimbra em 8 de setembro de 1209, filho do rei Dom Afonso II de Portugal e de Dona Urraca de Castela, e faleceu, exilado e sem poder, em Toledo, no Reino de Castela, a 4 de janeiro de 1248. Dom Sancho II viria a chefiar um reino que atravessava uma profunda crise económica que já se tinha feito sentir nos tempos do seu avô Sancho I, devido a uma série de fatores conjunturais e locais, como as más colheitas e consequente subida de preços e fome, ou a escassez dos frutos de pilhagens e saques a potências inimigas nos últimos anos do seu reinado. Daí que em 1210 temos registros de Sancho I, juntamente com Vasco Mendes, terem recorrido à pilhagem da quinta de um dos seus próprios paisanos, Lourenço Fernandes da Cunha, para enriquecer os cofres reais. Esta ação não parece ter sido isolada, e virá a repetir-se. Nesse ano conturbado cresce ter nascido Sancho II, provavelmente entre os 2 últimos meses. O jovem Sancho esteve, pelo menos durante esses primeiros anos do reinado de Afonso, debaixo da tutelagem dos seus vassalos Martim Fernandes de Riba de Vizela e Estevainha Soares da Silva, casal nobre ligado por parentesco aos Sousa e aos de Lanhoso. Martim tinha sido alferes do rei em 1203, posição que manterá até à morte deste, para subir, com Afonso II, ao mordomado, no mesmo ano em que este assume a coroa. Parece contudo morrer em 1212, deixando Sancho, que não podia ter mais de 2 anos, a cargo de sua mulher Estevainha. Em 1213, através de uma doação feita por Estevainha a um mosteiro, sabemos que o jovem Sancho se encontrava doente. Embora não se saiba ao certo, é provável que Sancho tenha sido criado em Coimbra e na região do Entre Douro e Minho, e que sua ama tenha sido Teresa Martins, filha de Estevainha. No verão de 1222, Dom Afonso II já não confirma os diplomas por sua mão, uma manifestação inequívoca de incapacidade, e Sancho, o infante herdeiro, estava ainda a 1 ou 2 anos da idade da róbora. Numa perspectiva destas, o futuro do reino português era, a 1 ano da coroação de Sancho II, incerto, pelo menos o da linha de Afonso II. Façamos referência ainda a Martim e Pedro Sanches. Martim era filho bastardo de Sancho I e meio-irmão de Pedro e do rei Afonso II. Pedro era irmão mais novo do rei Afonso II. O primeiro tinha feito uma investida militar contra Braga e Guimarães, desbaratando a hoste real em 1220 e assim dando o exemplo para que, em junho de 1222, Afonso IX de Leão tomasse o castelo de Santo Estevão de Chaves. O segundo foi promovido ilimitadamente na corte leonesa quando da morte do seu irmão Afonso II. Ambos foram revestidos de tenências de terras muito perto das fronteiras portuguesas, e ambos representaram uma ameaça permanente nesta conjuntura para a sobrevivência independente do então ainda jovem reino português.
Dom Sancho II é coroado na primavera de 1223. Seu pai Dom Afonso II, tendo morrido excomungado pelo Papa Honório III, começava já com o pé esquerdo, visto que era filho de um casamento que ia contra a lei canônica, Dom Afonso II e Dona Urraca de Castela, e que era menor, não tendo ainda atingido os 14 anos ou possivelmente os 13. O historiador Hermenegildo Fernandes argumenta que o facto de nenhum tutor ter sido selecionado para participar, assinando os documentos saídos da chancelaria de Sancho II durante a sua menoridade, e de se observar a ausência de um ritual de passagem como a investidura na cavalaria que marca a entrada de Afonso VIII na posse real do Reino de Leão, viriam a ajudar o argumento a favor da sua deposição. Outra linha de argumento, utilizada por exemplo pelo Papa Honório III em correspondência com o monarca, leva em consideração a tenra idade e primeira adolescência de Dom Sancho II e realça o papel corruptor dos seus conselheiros régios. Dom Sancho I teve desavenças com o bispo do Porto por ter intervindo nas graves fraturas que afetavam a relação do bispo com os seus cônegos e com a elite da cidade. Assim é então que na primavera de 1210 o Papa Inocêncio III troca correspondência com Dom Martinho Rodrigues, tratando as graves opressões e enormes injúrias perpetradas sobre ele e os seus homens, bem como alguns cônegos que lhe tinham permanecido fiéis. A razão destes desacordos aparenta ter sido o facto de Rodrigues não ter aceitado a proposta de Sancho de promover a entrada solene e processional na cidade em benefício de seu filho Afonso, porque o casamento deste com Urraca era ilícito face à lei canônica, que nesta altura ainda restringia os casamentos até ao 7º grau de parentesco. O sistema clientelar estava em causa, estando o direito de apresentar os clérigos no centro das práticas de distribuição de benesses em que este se apoiava, neste caso vendo-se a pressão do rei não como incidindo diretamente sobre os rendimentos das igrejas mas sobre o direito de dispor deles a favor dos seus homens em detrimento do bispo.